Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos finalizar mais uma unidade da nossa apostila. Vamos tratar sobre sistemas de equação do primeiro grau. Então, nesta aula, nós vamos estudar o sistema de equação do primeiro grau, que é constituído por um conjunto de equações que apresenta mais de uma incógnita, sendo que o maior expoente é igual a 1. Nós vamos dar alguns exemplos do cotidiano para facilitar o conceito apresentado aqui. Olha só, primeiro exemplo. Um exemplo de uma compra. Um turista, encantado com as oportunidades de Visconde do Rio Branco, comprou bermudas e camisas num total de 20 peças. Pelas compras, teve que pagar no cartão de crédito R$ 164 no total, sabendo que cada camisa custou R$ 6, enquanto cada bermuda custou R$ 10. Então, agora nós vamos representar algebricamente este enunciado. Então, olhem só, vamos colocar que as bermudas, você sabe que comprou bermudas e camisas, foi um total de 20 peças, certo? Ao todo, mas não sabemos quantas camisas nem quantas bermudas. Então, vamos montar aí nossa equação. Aqui, ó, nós vamos representar as nossas bermudas pelo x e as camisas, a quantidade de camisas por y. Já chegamos a uma equação. Então, o total de bermudas compradas mais camisas compradas vai ser igual a 20 peças. Já temos aqui uma equação. Então, olha só. No enunciado ainda tem mais algumas informações que vão ser importantes para montar uma nova equação. X bermudas foram compradas a R$ 10. Algebricamente, nós podemos dizer que é representado por 10 vezes x. E Y camisas foram compradas cada uma a R$ 6. Então, pagamos pelas camisas um total de 6 vezes Y. Dessa forma, juntando as bermudas e as camisas, nós pagamos no final R$ 164. Então, eu já posso pegar aqui, ó, 10x mais 6y, que eu sei que vai dar R$ 164. Por quê? A bermuda custa R$ 10, mas eu não sei quantas bermudas foram compradas. A camisa custou R$ 6, mas eu ainda não sei quantas foram compradas. É isso que nós queremos encontrar. Então, chegamos a uma nova equação, 10x mais 6y igual a 64. A partir disso, nós podemos juntar as duas equações que foram descritas nos outros slides. Então, ó, x mais y igual a 20 e 10x mais 6y igual a 164. Meninos, nós temos duas formas de resolver esse sistema, tá? Porque nós temos aqui duas incógnitas. Dois métodos, nós temos o método da adição e o método da substituição. Então, fixem aí para vocês essas duas equações aqui, certo? E temos esses dois métodos para resolver. Duas formas corretas, diferentes, mas corretas de resolver este sistema. Vamos inicialmente começar pelo método da adição. O que é o método da adição? Ele consiste em deixar os coeficientes de uma incógnita opostos simétricos. Então, o que você faz? Uma das incógnitas você vai cortar, você tem que colocar num valor oposto, uma positiva, outra negativa, para que você possa cortar e encontrar a outra incógnita. Desta forma, somando-se membro a membro, as duas equações recaem em uma equação com uma incógnita só. Devemos, então, escolher uma letra variável para eliminarmos. Então, vamos passo a passo aqui para facilitar dentro do nosso exemplo. Aqui, ó, eu pedi para vocês fixarem essas duas equações. Então, nós temos um sistema. Nós vamos escolher para eliminar, neste caso, a princípio, o y. Então, para que eu possa multiplicar, para que eu possa eliminar o y, aqui, ó, não tem 6y, eu preciso que ele vire o quê? Menos 6y, porque dessa forma eles vão ficar opostos, simétricos, e a gente vai encontrar o valor de x.
Então, eu vou multiplicar toda essa equação inicialmente por menos 6. Então, vai ficar menos 6x, mais com menos vai ficar menos 6y, e menos 6 vezes 20 vai ficar menos 120. Então, agora nós temos esse sistema. Concordam comigo que a gente pode cortar isso aqui, ó, menos 6y com mais 6y? Eles são opostos. Então, vai zerar. E eu tenho menos 6x mais 10x, que vai dar 4x. Menos 120 mais 164, que vai dar 44. Vou buscar o 4 aqui, onde o 4 está multiplicando, passa dividindo. Então, x é igual a 44 dividido por 4, e isso vai dar o quê? 11. Já encontramos o valor de x. Agora, precisamos encontrar o valor de y. Para encontrarmos a quantidade de camisas y, nós vamos substituir o valor de x em qualquer uma das equações. Nesse caso aqui, eu escolhi essa daqui, ó, 10x mais 6y igual a 164. Eu já sei que x vale 11, então substituo 10 vezes 11 mais 6y, que é o valor que eu quero encontrar, igual a 164. 10 vezes 11 vai ser 110, mais 6y igual a 164. O que é só numeral, vou passar para depois da igualdade. Então, 6y vai ficar igual a 164 menos 110, que vai dar 6y igual a 54, o 6 que está multiplicando, passa dividindo, então y vai ser igual a 54 dividido por 6. Ou seja, encontramos também o valor de y, que é 9. Então, assim, pelo método de adição, nós encontramos o x e o y, que foi pedido no exercício. Podemos concluir, então, ó, que x é igual a 11 e y igual a 9. O turista comprou 11 bermudas e 9 camisas. Então, ó, 11 bermudas, que foi representado pelo x, mais 9 camisas, que foi representado pelo y. E no enunciado disse para nós que eram o quê? 20 peças. Então, deu certo? Vamos verificar. 11 mais 9, 20. Então, está correto o nosso exercício. Ele comprou 11 camisas a 10 reais. Aliás, o X representou as bermudas, né? Então, ele comprou 11 bermudas a quanto? A 10 reais, que dá um total de 110. E comprou 9 camisas num valor de 6 reais. Então, ele gastou um total de 54 reais. Se a gente fizer essa soma aqui, ó, você vai ver que 110 reais mais 54 da camisa vai dar o total da compra, que foi um dos valores que foi dado no enunciado do exercício, que é 164 o valor total das peças. Ou seja, fechou o resultado, né? De acordo com o nosso sistema anterior. Então, matematicamente, nós temos o conjunto de solução que é representado pelo x e y, que é 11 e 9. E assim concluímos o nosso primeiro exemplo. Exemplo 2. Aqui, ó, nós temos um sistema de equação, um sistema que está representado por 2x mais y igual a 5 e x mais y igual a 3. Vamos fazer aqui o seguinte, nós podemos multiplicar a segunda equação por menos 1 e somar com a primeira equação. Olha só, continua sendo pelo método de adição. Então, eu vou representar 2x mais y igual a 5. Vou pegar essa segunda equação aqui e multiplicar por menos 1, porque dessa forma eu vou anular o valor de y e encontrar o valor de x. Então, vai ficar menos 1 vezes x, menos x. Menos 1 vezes y, menos y. Menos 1 vezes 3, menos 3. Agora sim, mais y com menos y, eu vou cortar. E encontrei o valor de x, ó, porque 2x menos x vai dar x. 5 menos 3 vai dar 2. Já sabemos, então, nesse primeiro momento, o valor de x. Agora ficou fácil. É só substituir onde tiver x na primeira equação para encontrarmos o valor de y. Pode escolher uma das duas equações, né? Nesse caso, nós escolhemos a primeira. Então, ó, 2 vezes 2, que é o x, mais y igual a 5. Então, 2 vezes 2, 4, mais y igual a 5. O número 4 passa para após a igualdade, então vai ficar que y é igual a 5 menos 4, ou seja, y é igual a 1. Então, nós dizemos que a solução
desse exercício é 2 e 1, representando o x e o y. Neste exemplo 3, olha só, o x ele já pode ser cancelado porque ele já é simétrico. Então, aqui tem o x e aqui tem o menos x, então eu nem preciso multiplicar, tá mais fácil ainda, né? Primeiro nós vamos encontrar o valor de y. Então, é importante que esse exemplo ele foi dado para vocês entenderem que a gente costuma primeiro encontrar o valor de x para depois achar o de y. Mas não é uma regra que você tem que, eu vou encontrar primeiro x, depois y. Tem que ser assim. Não. Observem que nesse exemplo, inclusive ele foi colocado aqui, porque eu queria mostrar para vocês que você pode cancelar o x primeiro e encontrar o y, tá? Então, não é uma regra, é um costume diferente. Então, aqui, ó, eles já são simétricos. Então, aqui já podemos cortar o x com menos x e encontrar o valor de y. Y mais 3y é igual a 4y. 20 mais 4 é igual a 24. Logo, y vai ser igual a 24 dividido por 4, que vai dar 6. Encontramos o valor de y. Agora é só substituir em uma das equações e encontrar o valor de x. Olha só, então eu peguei aqui a primeira equação. Pode ser pega a primeira ou a segunda, tanto faz. Então, x mais 6 é igual a 20. X é igual a 20 menos 6, né? Já coloquei aqui no lugar do y o 6. Então, x é igual a 14. Então, podemos dizer que a solução do sistema é 14 e 6. Lembrando que em todo o sistema nós colocamos primeiro o valor de x e depois o valor de y. Então, até então, nós vimos sobre o método da adição. Agora, nós vamos tratar do método da substituição. Pegando aquele primeiro exemplo que nós vimos nessa aula. Olha só, o que é o método da substituição? Consiste em isolar uma incógnita numa equação e substituí-la na outra equação do sistema dado. Teremos, então, uma equação do primeiro grau com apenas uma incógnita. Olhem só. Lembra aqui, ó, vamos relembrar aquele primeiro exercício das bermudas e das camisas. Nós criamos essas duas equações aqui, ó, formando um sistema. Agora, nós vamos fazer de uma outra forma, que é o método da substituição. X mais y é igual a 20. Eu vou isolar o x. Então, x vai ser igual a 20 menos y. Vou aqui na minha segunda equação e vou substituir. Aonde tiver x, eu vou substituir por 20 menos y. Então, nessa equação, 10 vezes x vai passar a ser 10 vezes, entre parênteses, 20 menos y. E repito o seguinte, ó, os outros. Mais 6y igual a 164. Ok? Muito bem. Agora, 10 vezes 20, 200. 10 vezes menos y, menos 10y, mais 6y igual a 164. Então, tá aqui, ó. Agora ficou fácil. O que tem y, nós vamos manter antes da igualdade. Onde tem só numeral, após igualdade. Então, 200 vai passar para o lado de cá. Então, vai ficar menos 10y mais 6y, vai sobrar quanto? Menos 4y, que vai ser igual a 164 menos 200. Menos 4y vai ser igual a menos 36. Negativo aqui, né, vai passar a ser positivo. E 36 dividido por 4, y vai ser igual a 9. Se encontramos o valor de y, agora ficou fácil encontrar o valor de x. Então, já sabemos que o y é 9. Vamos pegar a equação aqui, ó. Y é igual a 20 menos y. Então, x vai ser igual a quanto? 20 menos 9, logo sabemos que x é igual a 11. Então, da mesma forma que foi feito anteriormente, nós podemos concluir que o turista comprou 11 bermudas e 9 camisas, totalizando 20 peças, num total de R$ 164. Uma outra forma de resolver, né? Mas chegamos ao mesmo resultado, porque a solução é 11,9, o valor de x e o valor de y. Então, o que é importante vocês entenderem? Vamos lá. Toda equação do primeiro grau com duas incógnitas variáveis x e y, por exemplo, possui infinitas soluções.
normalmente se dá por x e y, mas poderia ser representado por outras letras também, tá? Se vocês usarem outras referências, pesquisar aulas, alguns livros, nem sempre vai estar x e y, pode ser outras representações. Cada solução é representada por um par ordenado de números, dessa forma. Solução vai ser igual a, no nosso caso aqui, x e y. O primeiro número vai representar sempre o valor de x e o seguinte número vai representar sempre o valor de y. Por isso, um par ordenado. A ordem deve ser sempre essa, tá? Já destaquei aqui para vocês não esquecerem desse conceito. Esse exemplo aqui, ó, muito bom. Vamos aí para um exemplo do Facebook. Todo mundo tem Facebook e vai entender facilmente. Uma foto foi postada no Facebook e 100 pessoas visualizaram essa foto. Dessas 95 realizaram alguma ação, ou curtiram ou compartilharam a imagem. Sabe-se que a quantidade de pessoas que curtiram a imagem foi 4 vezes maior que a quantidade de pessoas que compartilharam tal imagem. Quantas pessoas compartilharam a imagem postada? Então, vamos entender, vamos ler calmamente esse enunciado aqui. Olha só, uma foto, ela foi postada no Facebook. 100 pessoas viram essa foto. Dessas pessoas, 95 realizaram alguma ação, ou curtiram ou compartilharam essa foto. Sabe-se que a quantidade de pessoas que curtiram a imagem foi 4 vezes maior do que as pessoas que compartilharam essa imagem. A pergunta é, quantas pessoas compartilharam essa imagem? Então, nós vamos pegar agora esse enunciado todinho e vamos montar um sistema através das informações que foram faladas aqui. Mas para isso é importante lembrar que, em inglês, compartilhar é share. Então, iremos representar a quantidade de pessoas que compartilharam por S. Então, ao invés de usar o x e y para ficar diferente, nós vamos chamar de S, a incógnita para compartilhar. E vamos representar por E as pessoas que curtiram as fotos. É justamente para ficar diferente, tá? Poderia ser x e y, vocês podem estar se perguntando. Claro que sim, poderia. É só mesmo para ficar diferente, tá bom? Então, memorizem aí. S são as pessoas que compartilharam e E as pessoas que curtiram. Bem, agora sim nós podemos montar a nossa equação. Aliás, o nosso sistema, porque nós temos mais de uma equação. Como a quantidade de pessoas que curtiram ou compartilharam foi 95, nós temos que S, o número de pessoas que compartilharam mais curtiram foram 95. Então, eu posso representar S mais E é igual a 95. O enunciado ainda disse o seguinte, que o número de pessoas que curtiram foi 4 vezes maior o número de pessoas que compartilharam. Então, E é igual a 4S. Agora sim, nós temos um sistema de equação do primeiro grau. Então, para que a quantidade de pessoas que curtiram se torne igual ao quádruplo do número de pessoas que compartilharam, devemos dizer que aqui, ó, nesse exemplo, nós estamos dando pelo método da substituição. Então, vamos lá. Nós temos que S mais E é igual a 95 e E é igual a 4S. Então, já sabemos. Nós vamos substituir. Aqui tá fácil, né? Porque só E igual a 4S, certo? Então, E é o número de pessoas que curtiram, que é igual a 4 vezes o número de pessoas que compartilharam. Eu vou substituir essa segunda equação aqui, ó, o valor de E na primeira equação. Então, S vai ser igual a onde está E, vai passar a ser, ó, né, 4S, ó, 4S igual a 95. Então, S mais 4S, somando, a gente tem que é igual a 5S. 5S igual a 95. Onde está multiplicando, nós vamos passar dividindo. Então, vamos isolar o S. S vai ser igual a 95 sobre 5. Logo, S é igual a 19. Então, nós já sabemos que 19 pessoas
compartilharam essa foto. Se aqui nós encontramos o valor do número de pessoas que compartilharam essa foto, agora ficou fácil saber quantas curtiram. Então, vejam bem, eu tenho que E é igual a 4S. Eu já sei o valor de S, então E vai ser igual a 4 vezes, substituo. Onde está S, eu ponho 19. 4 vezes 19, 76. Meninos, prestem atenção, já temos o valor de número de pessoas que compartilharam e o número de pessoas que curtiram. Se você somar 19 mais 76, vai dar quanto? 95, que foi o número de pessoas que compartilharam e curtiram. Ou seja, o resultado do nosso exercício está correto. Então, olha só, conclusão. Pelo nosso raciocínio, foi o que eu acabei de falar no slide anterior, pelo nosso raciocínio, podemos dizer que 76 pessoas curtiram a foto postada no Face e 19 pessoas compartilharam essa foto. Pelo método de adição, né, aí somamos 76 mais 19, foram 95 pessoas. Esse foi o método da substituição, mas pelo método da adição, nós também podemos chegar à mesma conclusão. Então, vamos ver? Ó, então, vamos entender. Já tínhamos encontrado essas equações aqui, esse sistema, essas duas equações. Então, ao invés de isolar, como nós fizemos na outra, nós vamos multiplicar por menos 1. Ó, então, S mais E é igual a 95. Vou multiplicar essa segunda aqui, ó. Vou passar o 4S para cá, certo? Que ficou menos 4S. Mais E igual a 0. Nós vamos multiplicar por menos 1. Então, esse menos 4S, que simbolicamente está aqui, né? Menos 4S vai passar a ser 4S, o E vai passar a menos E, e o 0 vezes menos 1 é 0 mesmo. Corto aqui o mais E com menos E, e assim eu isolo essa variável. S mais 4S é igual a 5S. 95 mais 0, 95. Então, olha só. S vai ser igual, que está multiplicando, passa dividindo. S vai ser igual a 19. Então, por esse método, claro que tem que dar o mesmo resultado que foi dado pelo método da substituição. Encontramos que S é igual a 19. Então, 19 pessoas compartilharam essa imagem. Agora, substituindo, o E é igual a 4 vezes S. Sabendo o valor de S, que é 19, 4 vezes 19, 76. Tá bom? Encontramos assim o valor, o número de pessoas que curtiram, que foram 76, e que compartilharam, foram 19. Então, quando o exercício, alguns exercícios vão pedir diretamente, faça pelo método da adição. Outros podem pedir pelo método da substituição, ou até mesmo deixar livre para o aluno, tá? Depende do enunciado. Aí fica, neste caso aqui, eu mostrei as duas opções para vocês, né? Aí vai de cada um. E pelo método da substituição, eu acho que ficou até mais fácil do que pelo método da adição. Mas aí é a opinião de cada um. Então, meus amores, até aqui eu mostrei para vocês como se cria um sistema de equação. Você tem que entender o enunciado e montar suas equações para que formem um sistema. Existem dois métodos, né, para a gente trabalhar, que é o método de adição e o método de substituição. Vocês viram que sempre vai chegar no mesmo resultado, vai depender muito do que o exercício está pedindo, mas o resultado sempre vai ser o mesmo. Então, vou deixar aqui dois exercícios, esse primeiro, esse segundo, para vocês tentarem colocar em prática o que eu expliquei anteriormente nos slides desta aula, tá? Então, são exercícios que vocês têm que interpretar e encontrar as equações aqui, né? Porque está na forma textual e vocês vão representar esse texto algebricamente. E aqui eu mando também o gabarito dos exercícios 1 e 2 para vocês verificarem o resultado. Espero que vocês consigam fazer. São exercícios bem próximos do que eu expliquei nessa aula. Então, é bom para tentar fazer para fixar o conteúdo, né? Para ver se realmente entendeu. Mas se por um acaso tiver dúvida, é só me perguntar que eu faço para vocês e gravo novamente, tá bom? Então, terminamos aqui mais uma aula e depois nós vamos passar mais exercícios, mas tentem ver os exemplos,
tampem a minha resolução, tentem fazer como se fosse um exercício mesmo, sem a solução. Então, vocês tentem fazer, se não conseguir, volta na minha explicação e tentem refazer de novo até entender, tá bom? E qualquer dúvida, vocês já sabem, estou aqui só perguntar, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo para vocês e até a próxima.